prezados e prezadas, sejam bem-vindos ao curso Geografia e História de Goiás para o concurso AGPEM. Aqui é o professor Rafael Caíque, a nossa primeira aula, Formação Econômica do Estado de Goiás. Nós iremos analisar dois processos que configuraram a atual formação territorial do Estado. Primeiro, a exploração do ouro no século XVIII através das bandeiras. Segundo, a agropecuária lá no século XIX. É importante antes nós retomarmos o processo de interiorização no Brasil colônia, a mineração lá no século XVIII, porque foi decisivo para a ocupação da porção centro do país. Quando a coroa portuguesa começa a empreender o processo de colonização no Brasil, isso se dá a partir do litoral. É só nós lembrarmos lá da exploração do pau-brasil, a formação da primeira capital do país, em Salvador, depois a capital vai para o Rio de Janeiro, e a partir daí a coroa tem objetivo de ocupar a parte que não havia sido colonizada, que é essa parte central. Tivemos várias disputas entre portugueses e também os espanhóis, vários tratados e acordos para firmar a formação dessa ocupação, e a partir do Tratado de Madrid é que nós temos a efetiva configuração do território a partir dos domínios da coroa portuguesa. Tivemos lá a formação e ocupação do território goiano tem como ponto de partida o final do século XVII com a descoberta das suas primeiras minas de ouro. Isso significa que no século XVII, vários movimentos expedicionários e exploratórios começam a percorrer o que hoje é estado de Goiás. Naquele período nem era território goiano, porque o principal objetivo naquela fase era reconhecer o território e encontrar também metais preciosos. E foram descobertos a partir disso as primeiras minas de ouro. Os bandeirantes chegavam aqui no século XVII, percorriam o território, mas eles não fixavam domínio. Não havia uma aglomeração, não se formavam vilas e arraiais, por exemplo. É só a partir do século XVIII, um século depois, que se dá a ocupação definitiva do território. Foi fator decisivo para a formação do território goiano no século XVIII, com dois movimentos. Os principais movimentos, nós tivemos as entradas, elas eram expedições financiadas pela coroa portuguesa. Nas entradas, a coroa tinha intenção de fixar os seus domínios, de fato, ocupar esse território, formar uma porção territorial. E um outro movimento eram as bandeiras, que eram expedições particulares, porém elas tinham também o apoio da coroa portuguesa. As bandeiras tinham como principal objetivo a exploração econômica do território, encontrar metais preciosos, como também o apresamento dos índios, porque aqui viviam etnias indígenas antes da ocupação portuguesa. Então eles capturavam esses índios principalmente para o trabalho. Essas expedições vinham da capitania de São Vicente, que era a vila de São Paulo, portanto, na ocupação inicial do território goiano, a nossa capitania estava submetida à capitania de São Vicente, o nosso território era de propriedade da capitania de São Vicente. Nós temos aí um esquema que vai ilustrar esse processo. Século XVI até o século XVII, a expansão dos domínios da coroa. Objetivo, exploração econômica, como também o apresamento dos indígenas. Duas expedições, as entradas, que eram expedições oficiais, expedições da coroa portuguesa, e as bandeiras, que eram expedições particulares, mas também com o apoio da coroa. Depois, isso vai desencadear na primeira atividade econômica a ser explorada no território goiano, lá no século XVIII, que foi a exploração do ouro, a economia aurífera, e surge aí um tipo de ouro específico nesse processo, que é o ouro de aluvião. Ele era facilmente encontrado nas margens dos rios, ele estava misturado aos demais sedimentos que ficavam ali, era fácil de ser extraído, apenas com a bateia você separava aquele material, e foi um ouro amplamente explorado nesse período. Tanto que o surgimento de aglomerados urbanos no estado de Goiás está muito associado não somente à exploração desse ouro, mas às proximidades com o curso d'água. Nós tivemos a primeira região explorada, a do Rio Vermelho, por exemplo. Tivemos, vindo de São Paulo, uma bandeira que foi liderada por Bartolomeu Bueno da Silva, o conhecido Anhanguera.
João Leite e Domingos Rodrigues, lá no ano de 1722, vieram em busca do ouro. Por que o Bartolomeu recebeu esse nome de Anhanguera? Reza a lenda que quando ele chegou aqui no território, na região do Rio Vermelho, ele encontrou um aglomerado de índios e ele queria que os índios mostrassem onde estavam as minas de ouro. Os índios não queriam mostrar para ele e para conseguir isso, ele pega aguardente, pinga, coloca fogo, informando que ele poderia colocar fogo nos rios caso os índios não mostrassem para ele onde estariam essas minas. Os índios vão ficar com medo e colocam o nome, apelidam ele de Anhanguera, que na língua tupi significa o diabo velho. Vem essa bandeira em 1722, eles buscam então o ouro, encontram algumas minas de ouro, voltam para a capitania de São Vicente e no ano de 1726 retornam a outra bandeira. Essa bandeira foi liderada por Bartolomeu Bueno da Silva e ela vai desencadear no ano de 1726 o Arraial da Barra. Então, o primeiro registro que nós temos de aglomeração urbana no estado de Goiás em 1726. O primeiro aglomerado a se formar na região do Rio Vermelho foi o Arraial da Barra e no ano seguinte, com o crescimento da atividade, a exploração cada vez mais expressiva, como também a vinda de movimentos aqui para o estado de Goiás em busca desse ouro, criou-se um outro arraial que foi o Arraial de Santana. Ele foi fundado em 1727, o Arraial de Nossa Senhora Santana, depois foi chamado de Vila Boa e mais tarde Cidade de Goiás. É importante nós destacarmos que durante 200 anos a cidade de Goiás foi capital do estado, até a transferência em 1930, na década de 30, 1932, para a capital Goiânia. Além da Vila Boa de Goiás, outros aglomerados vão surgindo, como eu disse para vocês, ao longo das margens dos rios. E eles estão diretamente ligados à atividade mineradora, que foi a primeira atividade, uma atividade muito importante para a fixação dos domínios da coroa portuguesa no estado de Goiás, para a formação territorial do estado de Goiás, como também para a emergência de uma atividade econômica. Ela vai sustentar o território, ela vai ser responsável por sustentar todas as vilas e todos os arraiais naquele período. Nós tivemos, naquele mesmo período, uma outra bandeira, porque vejam, a região do Rio Vermelho ela é amplamente explorada num primeiro momento. Nós temos aí a formação desses núcleos urbanos ao redor desse rio. Depois, essa produção começa a entrar em escassez. A produção ela não vai ter a mesma quantidade, porque o ouro era facilmente encontrado. Então, outros movimentos começam a percorrer o território goiano. Nós tivemos um movimento naquele mesmo período, liderado para a região de Pirinópolis. Lá também se encontra ouro, vai se formar também um outro arraial. Naquela região, que era a região dos Pirineus, funda-se próximo ao Rio das Almas o Arraial das Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte, que hoje é cidade de Pirinópolis. Aqui eu quero destacar duas características muito importantes. Primeiro, nós temos uma relação muito direta entre a atividade econômica e a formação de uma sociedade urbana no estado de Goiás. Essa sociedade urbana vai viver justamente nessas vilas. As vilas dependiam economicamente dessa atividade econômica. Segunda informação, é a estratificação social. A atividade mineradora vai formar uma divisão de classes no estado de Goiás. Nós tínhamos lá na camada, primeiro, no topo, liderando a formação de uma elite burguesa. Que elite burguesa é essa? Os mineradores, os bandeirantes, os colonizadores portugueses. Após essa camada, que era a elite, abaixo aí nessa pirâmide, nós tínhamos os trabalhadores, que exerciam função de artesãos e também outras atividades dentro desses aglomerados, comerciantes, enfim. E abaixo, numa terceira camada, que era a maior camada, composta por uma população muito maior, tínhamos, primeiro, os indígenas e depois a introdução do trabalho escravo dentro do estado de Goiás. A exploração do ouro vai acontecer de forma concentrada e breve. Concentrada por quê? Onde se encontrava o ouro dentro do território, formava-se aquela exploração econômica.
E foi breve porque não havia naquele momento o uso de ferramentas para a exploração do ouro de Minas. Então, opta-se a coroa portuguesa por explorar o ouro que estava armazenado nas margens dos rios, que é o ouro de aluvião. Era muito mais fácil explorar esse ouro. Além disso, a coroa portuguesa passava por uma certa forma, uma crise, então ela não tinha naquele período condições de financiar uma exploração que fosse dentro das minas. E esse ouro vai ser amplamente explorado diretamente nesses cursos d'água. Tem uma exploração aí aproximada, alguns historiadores, de 50 anos, e após isso nós vamos ter uma escassez que vai desencadear uma crise econômica dentro do território, vai desencadear também um decréscimo populacional. Vejam que eu coloco aí as principais vilas e arraiais que vão se formar em relação à economia aurífera. Esse é o primeiro processo de formação urbana do território goiano, que ocorre no século XVIII. Primeiro, em 1727, forma-se o Arraial de Santana, depois se transforma em Vila Boa de Goiás e hoje atual cidade de Goiás. Depois nós temos atual Pirinópolis, Arraial Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte, em 1727, Arraial do Ouro Fino, 1727, que fica ali também na região da cidade de Goiás, Santa Cruz, que hoje é Santa Cruz de Goiás, em 1729, Corumbá, 1730, hoje Corumbá de Goiás, Arraial de São Luís, 1734, hoje fica na porção do estado do Tocantins, depois que ocorreu a divisão com a Constituição de 1988, Arraial Córrego do Jaraguá, que hoje é o município de Jaraguá, 1736, povoado de Arraias, em 1740, também hoje faz parte do estado do Tocantins, Pilar, 1741, Pilar de Goiás, e o povoado de Santa Luzia, 1746, atual Lusiânia. Vejam que, no que diz respeito ao recorte temporal, muito próximo, de 1727 até 1746, um intervalo de tempo muito curto. Então, acabava o ouro numa região, havia um movimento em partida para outra região para encontrar mais ouro. Quero destacar agora a organização administrativa. Do ano de 1728 até 1748, a administração política dessas minas estava sob comando da Superintendência das Minas de Goiás. E o primeiro superintendente foi o próprio ícone desse processo, Bartolomeu Bueno da Silva, ele que vai descobrir aí de forma mais expressiva esse ouro e também vai ser responsável pela formação do primeiro aglomerado urbano dentro do território. O primeiro guarda-mor foi o seu genro, João Leite Ortiz. O governo ele teria, naquele momento, a sede em Meia Ponte, que hoje é o município de Pirinópolis, só que tivemos aí umas desavenças entre Meia Ponte e também a capitania de São Paulo, então ele vai se estabelecer de fato em Vila Boa, que foi a primeira região a ser explorada naquele período. É importante também destacar dentro dessa organização administrativa que houveram aí contrabandos, nós temos registros, relatos de que o ouro era escondido dentro de santos, aí criou-se aquele termo santo do pau oco, mulas também, para que não houvesse uma tarifação, não houvesse uma tributação pela coroa portuguesa do que era explorado, do que era retirado desses rios. O governo ele vai solicitar que fosse criada para resolver esse processo, porque até esse período nós tínhamos a organização administrativa do território goiano submetida à capitania de São Vicente, Vila de São Paulo, como nós vimos. Então, a partir disso, solicita-se a criação da capitania de Goiás para que resolvesse esses problemas. Tivemos então aí uma troca de cartas régias no ano de 1736 sobre o imposto que havia em relação à instalação de uma vila no arraial mais importante, que era de fato Vila Boa. Ela é rebatizada no ano de 1739 por conta de uma homenagem ao seu descobrimento. Do ano de 1727 até o ano de 1736, a arrecadação do imposto sobre a produção aurífera ela vai se dar justamente dentro da Casa de Fundição de São Paulo. Então, toda a produção do ouro aqui dentro do território goiano era recolhido, encaminhado para a capitania de São Vicente, para São Paulo, e lá era fundido até esse período. Só depois cria-se uma casa de fundição aqui dentro do território. E aí a gente tem a intendência em Goiás. Estabelece-se a intendência, isso acaba resolvendo, de certa forma, a situação do contrabando,
da sonegação do imposto sobre essa arrecadação, os ânimos acabam se acalmando e havia necessidade de uma administração que melhorasse a conjuntura política e econômica financeira daquele momento, como também aí o abandono, porque explorava-se ouro na região, acabava o ouro daquela região, abandonava aquela região. Por esse motivo é criado em 1744 a Capitania de Goiás. E só em 1749 é que nós temos o primeiro governador de Goiás, Dom Marcos de Noronha, que vai ser conhecido futuramente como Conde dos Arcos. Dentro dessa evolução histórica, em 1752, temos a instalação da Casa de Fundição, resolvendo aquele problema do contrabando, porque o ouro era enviado para a Capitania de São Vicente, aqui mesmo no território, a Casa de Fundição, que é fundada em Vila Boa, e depois, em 1754, essa Casa de Fundição é consolidada em São Félix. Quero chegar numa parte muito importante, porque se nós tivemos até aqui uma dependência econômica na exploração do ouro, que vai aí desencadear a formação de uma sociedade, de aglomerados urbanos, de uma divisão social no território goiano, essa produção entra em declínio. E não havia até aquele momento uma outra atividade econômica que fosse também sustentável, que conseguisse manter a economia do território da Capitania de Goiás equilibrada. Então nós teremos, quando essa escassez do ouro começa a aparecer na Capitania de Goiás, vários problemas estruturais, problemas administrativos, problemas econômicos. Entre as principais razões para o declínio da mineração, eu vou destacar aqui as técnicas rudimentares da extração e da exploração. Empregava-se aí bateia, instrumentos muito simples. Além disso, a falta de mão de obra para a exploração das minas, como eu disse, havia a carência de recursos e investimentos, e depois de aproximadamente 50 anos, verificamos a decadência rápida e completa da mineração. O que isso vai desencadear? Com o declínio da produção do ouro, a agricultura e a pecuária elas começam a ser intensificadas. Nós já tínhamos aqui no território o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, porque elas abasteciam a produção do ouro, elas sustentavam as vilas, só que não eram atividades econômicas importantes. E a decadência do ouro ela vai afetar a organização social goiana. Se nós tínhamos antes uma sociedade que era muito ligada a essas vilas, majoritariamente urbana, essa sociedade começa a se voltar para a produção agrícola, o que nós chamamos de ruralização, que é o regresso para uma economia de subsistência. A coroa portuguesa tenta implantar algumas medidas no território goiano para que não houvesse uma decadência econômica, para tentar superar esses problemas que estão relacionados ao declínio da produção aurífera. A primeira medida, em 1775, quando percebe-se que há aí o declínio da mineração, o primeiro-ministro de Portugal, Sebastião de Carvalho Melo, também o Marquês de Pombal, ele vai tomar algumas medidas estratégicas para que houvesse uma diversificação da economia do Brasil, e algumas delas serão implantadas aqui na Capitania de Goiás. A primeira, para estimular a produção, foi isentar os impostos. Por quê? Nós tínhamos a cobrança de impostos sobre a produção do ouro. E uma das medidas para incentivar os produtores a terem aí culturas agrícolas era justamente isentá-los da cobrança de impostos num período de 10 anos. Então, aqueles bandeirantes que estavam aí diretamente relacionados à exploração do ouro, os mineiros, por exemplo, que abandonaram essa atividade, eles vão ser incentivados a produzirem próximo ao rio Araguaia, Tocantins, tendo seus impostos isentos, uma forma deles ficarem aqui na Capitania de Goiás e a economia reemergir. Dentre os produtos que são beneficiados nesse processo de reemergência econômica, nós temos o algodão, a cana-de-açúcar e o gado. O gado ele passa a ser introduzido no estado de Goiás, na Capitania de Goiás, sendo que ele é o grande responsável por esse levantamento econômico, essa reemergência econômica algumas décadas depois. Uma segunda medida foi a criação no ano de 1775 da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, responsável por explorar a navegação e também o comércio nos rios amazônicos, e a gente tem incluído dentro
os rios Araguaia e Tocantins, que percorrem aí a capitania de Goiás. O Marquês de Pombal, ele também vai ordenar uma outra medida importante, que é a criação dos aldeamentos indígenas. O que são os aldeamentos indígenas? No primeiro momento, quando as bandeiras começam a percorrer o território no século XVIII, os índios são capturados para o trabalho. Nesse segundo momento, a criação dos aldeamentos, nós temos aí a colocação desses índios, o treinamento desses índios para trabalharem nessas lavouras. Então, era um treinamento para o trabalho braçal dos índios, um treinamento agrícola. Eles eram treinados nesses aldeamentos e também eram catequizados. Eram catequizados porque a religião oficial naquele momento era o catolicismo e dentro disso temos a figura importante dos padres jesuítas que eram responsáveis por essa evangelização indígena. Nós temos aqui um esquema muito importante para entendermos esse processo. Desbravamento, retomando o que nós vimos, século XVI até o século XVII. Principal objetivo, expansão dos domínios da coroa, que eram as bandeiras e também as entradas, o apresamento de índios. Isso vai desencadear na economia aurífera do século XVIII, exploração do ouro de aluvião, surgem aglomerados urbanos, que desencadeia, em consequência, outra atividade econômica, pecuária e agricultura de subsistência. Ela vai durar do século XVIII até o século XIX e vai ter como principal desdobramento a ruralização da sociedade. A sociedade que antes estava concentrada nas vilas passa a se concentrar na fazenda. A fazenda se torna a célula social desse período. Chegamos ao segundo processo de formação territorial. O primeiro foi a atividade econômica e agora a agropecuária, que vai do século XIX até o século XX. Vimos que, a partir do declínio da exploração do ouro, a capitania vai passar por vários problemas financeiros e, na tentativa dela reverter essa situação, incentiva-se a agricultura comercial. Ela não tem êxito no primeiro momento porque havia a ausência de um mercado consumidor que absorvesse essa produção, assim como também a ausência de um sistema viário. Como é que ia escoar essa produção? Como é que ela ia ser transportada? Não havia estrada de ferro aqui dentro. E a capitania encontrava-se numa verdadeira condição de isolamento em relação a outras capitanias do território nacional. Naquele período, no século XIX, a base da economia goiana constituía-se fundamentalmente da agricultura de subsistência e também da pecuária extensiva. A agricultura de subsistência porque ela abastecia todas as vilas. Pecuária extensiva, o gado era criado solto, não era uma produção intensa. Quando o ouro deixa de ser o principal produto da economia, boa parte do contingente populacional ele começa a se dedicar à lavoura e à criação do gado, e é justamente dentro desse contexto que nós temos a formação de famílias tradicionais no território goiano. Por quê? Quem tinha terra, quem tinha gado, gado era moeda de troca, uma mercadoria importante naquele período, no século XIX, tinha poder. Formam-se as oligarquias no território goiano. Ao mesmo tempo em que elas permitiam a integração, a agricultura e a pecuária também movimentavam o mercado interregional. O gado era uma moeda de troca importante e muito utilizada. A expansão da pecuária em Goiás ela vai alcançar aí um êxito significativo nessas 3 primeiras décadas do século XIX. Isso vai fazer com que movimentos começam a voltar para o estado de Goiás, porque esses movimentos estavam indo embora do estado. Eles começam então a retornar, principalmente na região sul. Pela falta de uma rede de transportes eficiente, como é o caso aí de uma ferrovia, a agricultura ela estava totalmente relacionada à pecuária. Nós tínhamos uma produção agrícola importante no século XIX, só que havia um gargalo, ela ficava aqui dentro do território. Não tinha como escoar essa produção para a região que mais absorvia a produção agrícola naquele período, que era a região sudeste. A expansão da pecuária ela vai ter esse êxito, aumenta a população. Essas correntes vêm, sobretudo, dos estados do Pará, Maranhão, Bahia e Minas Gerais, e já é uma característica da formação populacional do estado de Goiás, que recebe esses fluxos migratórios desses estados. A população é composta principalmente desses estados na atualidade. Novas cidades também vão surgir, assim como surgiram cidades relacionadas à exploração do ouro. Vou citar aqui cidades que estão aí na mesorregião sul do estado: Rio Verde, Jataí, Mineiros, temos aí também Caiapona, Quirinópolis e entre outras.
Também na região norte, mesorregião norte, que hoje é o estado do Tocantins, mas até aquele momento era parte do território goiano, surgem novas cidades, como é o caso de Imperatriz, Palmas, São Domingos, Carolina e Arraias, que vão ganhar um impulso populacional e também econômico. Algo muito importante, o que vai favorecer a expressiva criação de gado no estado de Goiás? Era uma mercadoria que se autotransportava. O gado era levado até o seu mercado consumidor, ele era criado aqui dentro da capitania de Goiás e quando era o período de comercialização, ele era deslocado principalmente para o estado da Bahia, Minas, passava aí por esse processo de se autolocomover, era autotransportado, haviam as comitivas, tem aí a figura dos tropeiros importantes dentro dessa parte de locomoção, eles vão ser responsáveis também por dinamizar a formação de alguns municípios, eles comercializavam produtos, os principais comerciantes daquele período, e o gado era transportado para esses mercados. Só que havia uma desvantagem, como era uma mercadoria viva, passava por vários problemas climáticos, alguma parte da produção poderia se perder, ficar doente, como também perda de peso, tanto que antes dele ser levado para o mercado consumidor, precisava ser invernado, precisava ser engordado porque ele perdia muito peso. Era um prejuízo econômico. Essas relações elas vão ser negativas para a produção do gado, elas vão sofrer perdas nessas longas caminhadas, o boi só podia ser vendido magro e ele perdia parte do peso, ele tinha que ser invernado antes de ser abatido, o que reduzia ainda mais a sua competitividade no mercado. Esse esquema mostra muito bem a importância da pecuária e agricultura de subsistência, que vai ali do século XVIII, finalzinho do século XVIII, século XIX, temos a ruralização da sociedade e a formação da célula social, a fazenda. E a criação do gado vai ser importante porque ela vai levantar a necessidade de modernização do território, de instalar no território um sistema viário. E nós temos a criação da estrada de ferro e a modernização da economia goiana. Com essas condições enfrentadas na comercialização do gado, havia necessidade de uma rede logística que impulsionasse a produtividade, como também a comercialização de produtos agrícolas e também ao isolamento que Goiás estava em relação ao restante do país. Tornava-se cada vez mais evidente e necessária a implantação de uma ferrovia. Em 1873, tivemos um decreto do governo imperial que autorizava a construção da estrada de ferro que ligaria a cidade de Goiás à estrada de ferro mogiana, cidade mineira de Araguari, e dessa forma parte da produção de arroz e do gado, que atendia outros estados como São Paulo, região sudeste, passaram a ser transportados pela ferrovia. E o arroz, dentro do processo de consolidação da ferrovia goiana, era o principal produto agrícola daquele período, além do gado. Nós tínhamos uma produção de arroz muito expressiva dentro do estado de Goiás e era transportado pela ferrovia. A construção da malha ferroviária no território goiano vai iniciar-se efetivamente somente no ano de 1911. Nós tivemos o decreto ainda lá no governo imperial, 1873, e só depois de algumas décadas é que de fato os trabalhos começam, porque haviam problemas políticos, havia disputas territoriais ao longo do trajeto em que os trilhos iam percorrer e disputas principalmente de famílias muito importantes, famílias tradicionais que não queriam que a estrada passasse por ali. Além disso, problemas econômicos, não havia dinheiro suficiente para que a ferrovia começasse a ser construída. Só com a entrada de capital estrangeiro, dinheiro de investidores de fora, é que os trilhos começam a percorrer o território goiano. No ano de 1912, o trecho já possuía cerca de 80 quilômetros, é inaugurado a estação de Anhanguera, depois outras estações são inauguradas, Cumari, Veríssimo, Goiandira, Engenheiro Raul Gonçalves e também Ipameri. Como eu disse para vocês, o arroz era importante, no início do século XIX ele vai se beneficiar da ampliação da ferrovia, no início do século XX, na verdade, final do século XIX, início do século XX, que vai permitir o aumento da produção e também da comercialização das trocas regionais. Eu destaco que, a partir disso, o processo de reintegração regional do estado de Goiás vai ocorrer em virtude da construção da ferrovia da Estrada de Ferro, que vai transpor o rio Paranaíba na região sul do estado.
Se nós tivemos o gado como uma mercadoria importante para erguer a economia no final do século XVIII, início do século XIX, agora, no final do século XIX, início do século XX, são os trilhos responsáveis por essa reemergência econômica. Tivemos vários problemas financeiros ao longo da construção das obras, além de problemas também administrativos. No ano de 1930, a empresa Companhia Estrada de Ferro Goiás, ela obteve a concessão dos serviços em Minas e Goiás e ela passa essa concessão para a União. Ela pede essa concessão por conta desses problemas administrativos. A União, então, dá conta da continuidade da construção da ferrovia e forma-se a Estrada de Ferro Goiás com a linha Araguari-Roncador, percorrendo um trecho de 234 quilômetros aproximadamente até a cidade de Anápolis. Os trilhos só vão chegar na capital, na nova capital, em 1950. Goiânia começa a ser construída na década de 30 e somente quase 2 décadas depois é que é inaugurada a estação ferroviária lá na região central. Inauguraram-se também, naquele mesmo ano, as estações de Bonfinópolis, Senador Canedo, Santa Maria, que leva aí a estrada de ferro a atingir a marca de 483 quilômetros em trilhos. E além da influência do surgimento de municípios ao longo do trecho, porque nós tivemos a formação onde os trilhos passavam, crescia a população, surgiam aglomerados, algumas estações eram ponto de chegada e partida para que formassem esses aglomerados. Também vai representar um símbolo da modernização, é a terceira etapa de consolidação no território de Goiás e a etapa de modernização, porque a ferrovia ela vai permitir não somente o escoamento da produção agrícola, a entrada de fluxos populacionais, o deslocamento de pessoas por longos trajetos de uma forma muito mais curta, mas vai permitir também a entrada de equipamentos que não haviam aqui no território goiano. É o caso do automóvel, do telégrafo, a rede elétrica também começa a ser instalada aí a partir do século XX. Temos uma nova estruturação do território goiano. Trouxe esse trecho para nós podermos entender o quanto a ferrovia foi importante para a modernização do estado de Goiás. Com a implantação dos trilhos e a ligação com a região econômica mais dinâmica do Brasil, tivemos um crescente movimento ocupacional da porção sul de Goiás, sobretudo na área de influência da ferrovia. Olha só, no ano de 1900, a população de Goiás somava 270 mil habitantes. Já no ano de 1908, quase uma década depois, um aumento de quase 10 mil habitantes. E no ano de 1910, olha o quanto vai aumentar o contingente populacional. Registra-se 340 mil habitantes, isso por conta da construção da ferrovia. E no ano de 1920 nós tivemos um crescimento de 66,42% da população, com um registro de 500 mil de habitantes somente naquele ano. Vejam a importância que a ferrovia tem no século XX para o crescimento populacional, para a reorganização administrativa e também territorial do estado de Goiás. Vamos agora fixar o que nós vimos nessa aula com a análise de alguns exercícios. A formação territorial de Goiás faz parte de um processo de expansão iniciado por aqueles que invadiram os domínios espanhóis. Lembre-se das disputas territoriais entre Espanha e Portugal, delimitados pelo Tratado de Tordesilhas. Foi o primeiro marco aí de ocupação, formação das capitanias hereditárias lá no litoral brasileiro, caminhando por rios e atravessando florestas, superando obstáculos. A iniciativa paulista, essas bandeiras e entradas, tinham como objetivo: letra A, expandir os domínios agrícolas? Não, a agricultura ela só começa a ser intensificada depois de algumas décadas. Letra B é a alternativa correta, cativar índios, que era perseguir, aprisionar esses índios e também buscar ouro, o principal metal precioso que era cobiçado naquele período. As demais estão incorretas, fugir da dominação portuguesa, expandir as fronteiras da colônia e estabelecer a agricultura não foi estabelecido naquele momento, e também explorar o extrativismo vegetal não faz parte do contexto de ocupação do território goiano. A formação do estado de Goiás está associada às duas atividades econômicas que atraíram portugueses e brasileiros de vários pontos para o interior:
Por volta do final do século XVIII, essas atividades destacadas em uma das opções abaixo eram a base da economia da antiga Vila Boa, mais tarde, Goiás. Estamos fazendo referência correta à letra A. A primeira atividade econômica foi a mineração, a exploração do ouro, e depois a segunda atividade econômica, pecuária, terceira atividade econômica, depois lá na frente, com a modernização, agricultura. Então, alternativa correta, letra A. O caráter comercial da pecuária, que faz parte aí do contexto da economia goiana na primeira metade do século XIX, está ligado fundamentalmente à alternativa correta, a letra D, possibilidade do gado se autotransportar, era levado pelas comitivas até o mercado consumidor, alcançando lugares cada vez mais distantes. Além de contribuir para a modernização do território goiano, a implantação da Estrada de Ferro Goiás também ocasionou. A alternativa é a letra A, aumento populacional dentro da área de implantação e influência da ferrovia. E nós chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula a gente vai dar sequência a esse processo de ocupação territorial do estado de Goiás.